Bom, pessoal, então este vídeo aqui ele serve para nos ilustrar um pouco a questão de curvas de saturação de temperatura entropia e temperatura entalpia, que são bastante utilizadas estas curvas aqui nas aulas de termodinâmica e nas aulas de máquinas térmicas. Então vamos ver alguns detalhes dessas curvas aí, certo? Então as curvas de saturação elas são compostas por diversas regiões. A primeira região, a região de líquido comprimido, é essa que fica localizada aqui ao lado esquerdo das curvas. Então o líquido comprimido basicamente ele é definido como aquele que, se adicionado calor, ainda assim não haverá geração de vapor. Então, como disse para vocês, compreende essa região aqui da esquerda, certo? O segundo tipo de estado aqui é o líquido saturado, tá? O líquido saturado é aquele que, se adicionado uma parcela infinitesimal de calor, então já começa a haver geração de vapor em uma quantidade proporcional. Diferentemente do líquido comprimido, que, se adicionado calor, não haverá geração de vapor. Então o líquido saturado ele tem esse nome saturado porque qualquer quantidade de calor a mais ele vai começar a produzir vapor, já está saturado de calor. Então vemos aqui na curva de saturação todos os estados termodinâmicos que estão exatamente sobre a curva aqui do lado esquerdo, até chegar no máximo aqui, elas são estados onde o líquido está saturado, certo? Terceiro, vapor saturado. O vapor saturado é definido como aquele vapor que, se for removida uma quantidade de calor infinitesimal, então haverá uma geração de líquido, uma condensação proporcional, né, à quantidade de calor. Então compreende todos os estados termodinâmicos que estão localizados exatamente sobre a curva aqui do lado direito, que é a curva de vapor saturado, até chegar no pico máximo. A região entre as duas curvas é a região onde há mistura de líquido e vapor, ou seja, tem líquido e tem vapor, ok? Esta região do lado esquerdo do gráfico é a região de vapor superaquecido, aqui do lado direito. Então, o vapor superaquecido, por definição, é aquele que, se for removida uma quantidade de calor infinitesimal, ele não vai ainda produzir líquido, vai continuar todo o fluido no estado vapor. Então, compreende toda essa região aqui da direita, certo? Então, vapor superaquecido é aquele que, se for removido uma quantidadezinha pequena de calor, não começa a condensar líquido. Um outro ponto importante da curva de saturação é esse ponto A, localizado aqui exatamente no pico da curva, que nós chamamos ele de estado crítico, ponto crítico. O ponto crítico é o ponto que divide a curva de líquido saturado da curva de vapor saturado. A curva de líquido saturado é de vapor, é dividido pelo ponto crítico. E também o ponto crítico nos dá a separação que define quando nós chamamos de vapor e quando nós chamamos de gás. Então, aqui nós temos a região de vapor superaquecido, como havíamos comentado antes, do lado direito. Quando esse vapor for aquecido até uma temperatura, pressão ou volume específico que ultrapasse os valores críticos, então ele já não é mais vapor, ele é denominado como gás. Então o gás é todo fluido que está em propriedades termodinâmicas, condições, estados acima do ponto crítico, certo? Ok, então todas as definições aqui da curva eu coloquei para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês deem uma relida nesse material. Então eu pergunto como que esta curva se relaciona com as tabelas de propriedades termodinâmicas, certo? Esta, por vezes, é uma dificuldade que se encontra de conseguir relacionar esta curva com as tabelas de propriedades. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos avaliar as propriedades da água saturada, líquido e vapor. Então temos duas tabelas, a tabela 4 e a tabela 5. A tabela 4 ela é entrada de temperaturas e nós utilizamos ela quando o problema fornece o dado de temperatura. Já a tabela 5 é entrada de pressões e nós utilizamos ela quando o problema fornece como dado de entrada a pressão.
Supomos o problema a seguir, então. Usando as tabelas de propriedades de água saturada, determine a entalpia e a entropia dos estados de saturação na pressão de 20 kPa. Então, como o dado de entrada é a pressão, os 20 kPa, nós utilizaremos a tabela A5, mostrada a seguir. Essa aqui é a tabela 5, propriedades da água saturada, líquido e vapor, com entrada de pressões. Vamos então por partes. Primeiro, na coluna da esquerda, localizamos a pressão de 20 kPa, que é a nossa pressão de estudo. Depois nós localizamos aqui a coluna que refere-se à entalpia, para determinarmos as entalpias. Ok? Então essas três colunas correspondem às entalpias. Vamos detalhar um pouco mais agora. Para a pressão de 20 kPa, estes são os valores de entalpias que a tabela fornece. Certo? Ok. 251,4 kJ por quilograma é a entalpia do líquido saturado. Corresponde exatamente àquele estado termodinâmico que está sob a curva de líquido saturado, que é essa daqui. Próximo. Entalpia do vapor saturado, 2609,7. Corresponde exatamente a este ponto sobre a curva de vapor saturado. Certo? O valor do meio, 2.358,3, corresponde à diferença entre 2.609,7 e 251,4. Ou seja, coloquei aqui então como ΔH. O ΔH, 2.358,3, é a diferença do valor da entalpia do vapor em relação à entalpia do líquido, os dois no estado de saturação. A diferença, então, que é esse ΔH, ele é o calor latente de vaporização, que a gente chama. Então verifique aqui que para os 20 kPa nós temos uma temperatura correspondente de saturação 60,06 graus Celsius. O que significa? Vocês devem se recordar dos estudos prévios aí da área térmica que quando há troca de fase, a pressão e a temperatura elas se mantêm constantes. Então, para a pressão de 20 kPa, a temperatura correspondente é 60,6 graus. Então, ao longo dessa linha aqui toda, saindo de líquido saturado para vapor saturado, nós temos a pressão em manutenção constante de 20 kPa e a temperatura 60,06 graus. Então, analisando para a entropia aqui do líquido saturado, 0,8320, corresponde à entropia exatamente sobre a curva de líquido saturado, e o 7,9085 de vapor saturado corresponde a esse estado sob a curva de vapor saturado. 7,0766 aqui do meio, que é a diferença do vapor para o líquido, está colocado aqui como delta, a diferença, 7,9085 menos 0,8320 vai dar essa diferença aqui de entalpia. E o título, então? O que é o título e como se relaciona o título aqui nessas curvas? Vamos lá. Então, na região de mistura de líquido e vapor, haverá uma determinada massa de vapor e uma determinada massa de líquido. Certo? Quanto mais próximo da curva de líquido saturado, que representa essa seta vermelha aqui, quanto mais para a esquerda, nós teremos mais líquido. E, assim como quanto mais para a direita, nós teremos mais vapor na mistura. No caso, se nós estivermos exatamente sobre o centro dessa linha, nós teremos uma condição onde temos metade de líquido e metade de vapor em massa, certo? Então eu coloquei aqui, quando se está exatamente sobre a curva de líquido saturado, que é essa aqui, tem apenas líquido. Quando se está exatamente sobre a curva de vapor saturado, tem apenas vapor. Certo, voltamos na tabela de propriedades para fazer essa análise agora. Considere então o mesmo exemplo do exercício anterior, com 20 kPa de pressão, determine o valor da entalpia quando o título é 0,6, isto é, 60% de vapor e 40% de líquido.
60 de vapor e 40 de líquido significa que nós estamos um pouco mais para a direita do que para a esquerda. Tá? Então os valores que nós temos aqui de entalpia, 251,4 é exatamente em cima da linha de líquido saturado, 2609,7 em cima da linha de vapor, e a diferença é a coluna do meio. Ok. Vamos ver como a gente resolve isso então. O título ele é definido então como o H na posição X, que a gente precisa, menos o H do líquido, dividido pelo H do vapor, menos o H do líquido. Ou então, o título ele é 60% do ΔH dividido pelo ΔH. É essa parcela aqui de 60%, porque o título é 0,6, dividido pelo total, que é o 2.358. Nesse caso, nós temos os valores aqui do ΔH, que é o HV menos o HL do líquido. O HL aqui a gente tem e o HX é o valor que a gente não tem aqui, que falta para determinar os 60% do ΔH. Então, o 0,6 é o título que a gente substituiu aqui, ficamos com o HX como incógnita, 251,4, 2.609, 251. Então, isolando, o HX ficou 1.666,3 kg por kilojoules por quilograma. Então, a partir daqui a gente determinou o título. O título ele vale para qualquer propriedade termodinâmica, então dessas que estão aqui. Então a gente poderia ter como exemplo aqui a entropia, ao invés de determinar a entropia no X, ao invés de determinar a entalpia no estado X, nós utilizaríamos a mesma definição, só que em vez de ΔH utilizaríamos ΔS. Certo. Então, como que eu sei que já é vapor superaquecido e preciso migrar para a tabela de vapor superaquecido? Uma outra dúvida que por hora aparece. Então, para a gente verificar, no caso, mesmo que a gente viu anteriormente, em que a pressão ela é 20 kPa, vamos dizer o seguinte: se o H dado no problema para a mesma pressão de 20 kPa tiver passado da entalpia do vapor saturado, então já é superaquecido. Vejam que o 2609,7 ele é exatamente em cima dessa curva de vapor saturado. Se, por exemplo, o H for 3.000 kJ por quilograma, já passou desse valor. Então a gente não usa mais a tabela de mistura de líquido e vapor. Os 3.000 já passaram de 2.609,7, por isso então ele é vapor superaquecido. Vai se encontrar nessa região de vapor superaquecido à direita da curva de saturação. Então, pessoal, esses eram alguns detalhes que eu queria passar para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, estarei à disposição aí sempre. Um abraço.